esse espaço que é nosso. Vamos deixar o pessoal chegar, porque esse assunto de hoje é um assunto que tem trazido também muita, que sempre, né? Tem muita, como se diz, muito interesse, muita gente tem pedido. Então vou dar mais um tempinho também para ver se as pessoas vão entrando. Enquanto isso a gente vai esquentando aqui os nossos tamborins para o nosso papo de hoje. Olá, Paula, tudo bem? Oiê, oi Helene, oi minha gente. Bom, oi Isabela, vamos que vamos, né minha gente? Vamos começar aqui o nosso papinho de hoje? Já vamos devagarzinho para dar chance do pessoal chegar, né? Enquanto isso a gente vai aqui começando. Então, vamos lá, gente. Recursos externos, associação negativa, dependência. Sempre que a gente começa a falar sobre esse assunto do sono, é natural, Isabela, é natural que surjam essas expressões no meio dessa conversa. E essa conversa vai ficando assim um pouco duvidosa. Será que é isso mesmo? Será que não é? Por que eu preciso disso? Né? Do que eles estão falando? Qual que é a importância dessa história? E tal. Se você ainda não pescou, eu vou te jogar aqui mais uma isca que eu acho que aí sim você vai se interessar bastante. Quando a gente fala desses termos, né, que são qualquer uma dessas variações que eu citei aí agora, recurso externo, associação negativa, dependência, isso está diretamente relacionado a tcharam, despertares noturnos. Aí todo mundo faz, eu quero, né? Porque realmente, se a gente está falando de sono de bebê, o assunto prioritário que surge ali dentro dessa história é justamente a questão dos despertares noturnos. E a gente vai hoje conversar aqui para tentar entender assim, a que mesmo tem a ver essa terminologia toda, essas expressões, com essa história de despertar noturno? Eles se relacionam de que jeito? Como que funciona? Então vamos lá, gente, estamos inaugurando agora a nossa conversa de hoje sobre recursos externos no sono ou associação negativa do sono e a gente vai entender um pouco dessas diferenças de terminologia, tá bom? Antes da gente entrar com tudo nessa conversa, eu gostaria de puxar aqui um pensamento, uma frase, uma afirmação do Dr. Richard Ferber, que vem a ser o primeiro estudioso mais famoso dentro desse assunto de sono. Ele é um pediatra, que durante muito tempo existiu alguma polêmica, algumas controvérsias em torno do que ele, né, dizia para as pessoas e do método que ele utilizava. Mas assim, o que ele percebe em relação ao sono, o que ele percebeu ao longo dos seus estudos, é algo que a gente tem que considerar e a gente tem que olhar para isso com atenção. E Richard Ferber diz o seguinte, na seguinte citação: despertares noturnos anormais são absolutamente normais. Crianças sempre despertam entre os ciclos de sono. De fato, a forma como os pais tratam esses despertares na realidade podem causar os transtornos ou, no mínimo, reforçá-los. Então vamos entender um pouquinho melhor o que o Richard Ferber está querendo falar aqui nessa citação que eu trouxe para vocês, para que a gente possa ir entrando cada vez mais dentro do nosso assunto, tudo bem? Ele começou a dizer o seguinte, que é absolutamente normal e esperado que as crianças despertem. O que ele está querendo dizer com isso? Então vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já vim falando aqui várias vezes, em outros encontros que a gente teve, sobre a fisiologia do sono, né? A ciência do sono. E para a gente entender um pouquinho o que tem por trás desse assunto de dormir. E mais importante ainda é assim, o sono dos bebês e o sono dos adultos é igual? Em que se difere? Como que essa coisa funciona? Tudo bem? E já vou adiantar para vocês isso. Não é igual. Nós sabemos que os sonos acontecem através de ciclos que se sucedem, mas quando a gente tem as crianças, os bebês, esses ciclos, eles têm uma característica diferente do ciclo de sono do adulto. Eles são mais curtos, né? Então, ou seja, a cada 45 minutos, quando o bebê é recém-nascido ou é pequeno, e 1 hora, quando ele tem 6 meses de idade, é o tempo do ciclo de sono de um bebê. Já da gente é de 1h30 a 2 horas de sono. Tá? Então, o sono dos bebês é mais curto e lá vem.
ele é um sono mais frágil, vamos dizer assim, porque ele tem muito mais presença do estágio REM do sono, que é aquele sono, né, mais leve, que é onde acontecem os sonhos, é mais fácil de ser despertado. E o sono profundo nos bebês pequenininhos, ele é um sono que, vamos dizer assim, não é tão profundo quanto o nosso. Então, sim, os bebês eles têm mais facilidade de despertar no intervalo mais curto porque o ciclo de sono é menor. Somado a isso, ainda existe uma coisa que a gente chama de imaturidade neurológica. Que esquecer que diabo é isso? Significa o seguinte: o bebezinho ele ainda está em desenvolvimento de várias das suas funções, dentre elas o desenvolvimento é neurológico, tudo bem? Então o que acontece? Nós adultos fazemos em torno de 2 a 3 despertares por noite, que a gente chama de despertares mais significativos. Às vezes a gente nem se dá conta que a gente despertou. São aqueles momentos assim que no dia seguinte a gente tem uma vaga lembrança de ter olhado a hora, de ter assim se mexido, mudado a posição na cama. Isso é o que a gente chama de despertar mais significativo. Quando a gente olha para os bebês, o que acontece é o seguinte: eles têm muito mais probabilidade de fazer despertar significativo em todos os ciclos de sono que eles encerram, tá? E por uma questão dessa imaturidade neurológica que a gente estava falando, eles vão ter mais dificuldade de encadear um sono no outro, um ciclo de sono, de voltar a dormir sozinho. E aí a gente volta lá para aquela frase do Ferber, né? Que ele fala assim: a forma como os pais tratam estes despertares, na realidade, podem causar os transtornos ou, no mínimo, reforçá-los. O que ele está querendo dizer com isso? Como a gente acabou de falar, os bebês, as crianças despertam. É esperado que isso aconteça. E nós, que não temos o conhecimento certo em relação ao assunto do sono, que a gente age muito assim, até instintivamente ou por herança do que a gente sempre ouviu a vida inteira, a gente vai trazer para aquele bebê, para aquela criança, o recurso que nós imaginamos que é o melhor recurso para colocar uma criança ou um bebê para dormir. Aí a gente vai precisar entender, e a gente vai passar por isso aqui hoje, será que essa ajuda está sendo mesmo uma boa ajuda? Será que a gente está ajudando de fato esse bebê a retomar o seu processo de sono, o seu ciclo de sono? A gente está ajudando dentro desse processo, ou será que essa ajuda de fato está abrindo a portinha assim para os problemas que a gente vai vivenciar mais para frente? E é isso que a gente vai entender aqui hoje, tá? Qual é esta ajuda que está sendo ofertada por nós para que o nosso bebê retome o seu sono, que invariavelmente vai ser numa intensidade ou outra, numa medida ou outra, interrompido, porque faz parte do seu desenvolvimento ainda neurológico. Tudo bem? Então vamos lá. Aí agora, a gente, depois disso tudo que a gente falou, vai fazer mais sentido a gente entrar no tema de hoje, ok? Que eu falei lá atrás, olha, essas coisas que a gente vai falar aqui hoje, elas estão diretamente relacionadas a essa história de despertar. Então vamos lá, vamos entender aí onde que eles se cruzam, né? Onde que essa história se cruza, que está dentro dessa proposta que a gente acabou de entender aqui agora. Os bebês têm uma necessidade de ajuda, sim, isso é fato, isso é real, para que eles retomem o seu sono. Do outro lado, a gente entende que a ajuda que a gente está ofertando é a melhor. A gente junta essas duas coisas, aí a gente constrói uma coisa que não necessariamente é o melhor caminho. Aí, então, surgem essas expressões. Quando a gente está estudando o sono, surgem essas expressões para falar sobre esse contexto aí, essa ajuda que está sendo ofertada. E aí, a expressão mais usual é a questão da associação negativa do sono, que eu uso aqui como recurso externo, tudo bem? Porque é uma expressão muito polêmica e a gente vai entender por que existe a polêmica por trás desse assunto. Por que tem gente que fala assim, é um absurdo que os consultores falam sobre associação negativa, quando que aquilo pode ser negativo? Então vamos entender o que está acontecendo. Inclusive eu faço uma proposta para vocês. Eu vou começar aqui com a definição, mas logo depois eu vou contextualizar isso para vocês. Então antes da gente já partir em interpretação e entendimento mais claro do que é ou deixa de ser,
eu peço para vocês que a gente construa esse racional juntas. Aí lá na frente vocês me digam o que vocês acham, se vocês concordam com isso ou não, se vocês acham que realmente a gente não deveria falar dessa forma. Vamos entender juntas? Então vamos lá. Da onde que surgiu essa história dessa expressão, associação negativa do sono? Primeiro, eles estão dizendo como negativa, né, e como uma associação, é aquela coisa assim, quando a gente faz uso de algum recurso que é externo ao bebê, para que esse bebê possa entender, ter aquela compreensão assim de, opa, agora eu vou dormir, tá? Então a gente fala, é uma associação que ele associa, ele fala, isso rolou, então eu vou dormir. Então uma associação. Por que surge esse negativa nesse contexto? Porque é um recurso externo, ou seja, está tirando do bebê aquela capacidade dele próprio desenvolver a sua habilidade. É como se esse bebê, a gente estivesse dizendo para o bebê assim, olha, você sempre vai precisar de alguém de fora para te oferecer esse recurso. Então, por isso que ele ganha essa conotação de ser negativo, porque na verdade a gente está configurando mesmo uma dependência. Porque se toda vez que o bebê precisar dormir ou voltar a dormir, lembra que a gente falou lá dos despertares, do encadeamento do ciclo do sono? Então, se o bebê precisar daquele recurso, a gente vai precisar que alguém de fora ofereça esse recurso para esse bebê. Então, daí é que vem a associação negativa. Tudo bem? Agora tem uma coisa muito importante, essa expressão não para aí, não é uma associação negativa. Ah tá, mas antes de eu chegar lá, vamos explicar o seguinte. Ana, sendo mais clara ainda, quais seriam esses recursos que poderiam ser considerados uma associação negativa para o bebê? Então, dentro desse rol aí, a gente tem chupeta, a gente tem andar com o carrinho, aí vem aquelas variações assim, mas tenho que andar com o carrinho em cima das pedras portuguesas, porque se não balançar bastante, não funciona. Botar o bebê no carro, na cadeirinha, para rodar pela cidade, para que o bebê possa dormir, ou ele ser sempre ninado, ou ele precisar sempre estar no colo, ou o bebê faz um carinho na mãe, ou a mãe faz um carinho no bebê, ou ainda, sim, quando o bebê precisa estar com a boquinha no seio ou na mamadeira, a gente chama isso de uma associação negativa. Agora sim vem aquilo que eu ia falar. Mas essa expressão, ela não para aí. Ela é uma associação negativa do sono. Por que é importante a gente frisar essa história? Porque ninguém aqui é doido ou maluco. Porque, na verdade, a gente nunca vai dizer que que ninar, que dar colo, que amamentar, que cuidar de um bebê, que isso vai ser uma coisa negativa. Isso não quer dizer que seja negativo. Quando que ganha esta conotação? Quando você está usando qualquer um desses recursos para fazer o bebê adormecer. E é muito importante a gente entender uma sutileza dentro desse contexto. Você usar qualquer um desses recursos que eu acabei de citar aqui agora para promover a sonolência, para deixar o bebê mais preparadinho para o sono, mais molinho, com aquele soninho bom, prontinho para dormir, e então você o coloca para dormir no berço, não existe problema algum nisso. Inclusive, é recomendável, tá? Gente, vamos fazer uso do recurso. Se o bebê tá ali, né, meio que acordado, vamos ajudar o bebê a encontrar esse soninho. Tudo bem? Então, assim, entenda, gente. Quando a gente configura essa história que eu acabei de citar como associação negativa do sono, é quando a gente está utilizando o recurso para fazer o bebê dormir. Vou trazer aqui um exemplo que é para deixar isso aí mais claro ainda, caso ainda exista alguma dúvida, que é importante, porque quando as pessoas brigam com a gente, né, dizendo assim, que é absurdo falar em associação negativa, falar que mamar é uma associação negativa, as pessoas ou elas não entenderam direito, ou estão assim, atribuindo alguma coisa diferente do que a gente diz. Então assim, não existe nenhum problema em você amamentar o seu bebê, você confortar o seu bebê, você dar colo pro bebê, você ninar o bebê.
O problema está em você construir para o seu bebê a percepção assim, para eu dormir ou para eu voltar a dormir, eu preciso disso. E agora eu vou dar um exemplo para tornar isso um pouco mais claro. Vamos lá, criança de 1 ano de idade. A criança já está com a alimentação, já fez a introdução alimentar, já está se alimentando bem e ainda mama. Quando chega à noite, que está na hora dela ir dormir, ela jantou um pouquinho mais cedo, vai mamar bastante agora e vai dormir, certo? Dormiu. E aí o que acontece? Essa criança, durante essa noite, ela vai fazer 5, 8, 10 despertares. Em todas as vezes vai requerer o seio. Então, neste momento, gente, esse seio, ele está cumprindo o papel de nutrição, ele está cumprindo o papel de ser o único recurso de afago ou de afeto que uma criança de 1 ano percebe e entende? Não. A gente está vivenciando uma situação onde este seio está se configurando como uma coisa que a gente chama de indutor de sono, que é esse recurso que na cabecinha do bebê significa o seguinte: para eu dormir, eu preciso colocar a minha boca no seio da mamãe, porque aí eu vou dormir, tá? Algumas coisas que são importantes a gente entender, gente. É claro que tudo que eu estiver falando aqui, eu tô falando dentro daquela métrica, assim, do usual, do bebê que está dentro da sua curva super normal e satisfatória, que não tem nenhuma alteração fisiológica, tudo que não tem nenhuma questão externa para ser olhada. Somado a isso, também é importante a gente fazer um balizamento aqui. Se o bebê de 1 ano de idade faz um despertar durante a noite, isso não é considerado um problema. Isso é considerado uma coisa normal e esperada. Agora, se o seu bebê já tem essa faixa etária e você continua percebendo um sono muito picadinho, que ele tem dificuldade de fazer até 3 horas de sono numa perna só, né? Que ele faz sempre menos do que isso com vários despertares, é muito importante você observar mais atentamente, sim, porque o seu bebê está demonstrando que ele está tendo uma qualidade de sono não compatível com a faixa etária dele. Então, existe alguma questão que é para ser observada, sim. Então, neste caso, a gente olha para lá e fala, opa, então esse bebê, o que está acontecendo provavelmente? O ciclo de sono dele terminou, lembra? Vamos juntar as pecinhas que a gente falou até agora? O ciclo de sono dele terminou, imaturidade neurológica, despertar mais significativo, requer uma ajuda e aí na cabeça dele, essa ajuda vai precisar ser o seio. Tudo bem? Então, neste caso, é o que a gente está configurando essa história de que, neste caso aqui, a gente está falando de uma associação negativa do sono, tá? Ou o uso de um recurso externo para fazer o bebê dormir, ou qualquer uma dessas coisas. Só uma pausinha para uma aguinha aqui. Agora é aquele momento assim de... pois é, agora tudo isso aí, essa besteirada toda já tá feita, né? Então assim, eu entendi que isso não tá legal, que eu tô ajudando do jeito errado. Então tá, então para acabar com esse problema, para não ter que ficar dando mamar toda hora, 10 vezes durante a noite, então a Ana tá dizendo assim, deixa então o seu filho lá para ele aprender a fazer sozinho, porque não é mais para ficar ajudando desse jeito, porque essa ajuda tá errada, então deixa ele sozinho. Não! Pelo amor de Deus, não, não, tá? Não. Nenhum bebê pode ser abandonado. Não, não é nada parecido com isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que a gente vai continuar precisando ajudar esse bebê nesse processo de desenvolvimento do seu padrão de sono, só que a gente precisa prestar atenção na ajuda que a gente está dando, como que essa ajuda está acontecendo. A ajuda que está sendo ofertada hoje é que não está bacana. Tudo bem? Ela está automática e, na verdade, ela não está construindo um bom padrão. Ela está complicando esse padrão. Então, é isso que a gente vai olhar aqui agora, tá? Mas, Ana, poxa, você falou um monte de coisa, me explicou. O que eu quero saber mesmo é o que eu faço. Como que eu faço agora para resolver esse assunto que você já descreveu e eu já me vi aqui dentro dessa história. Tem gente aqui falando, minha filha faz 10 despertares por noite. O que eu faço?
Vamos lá, gente. Eu precisava passar por essa construção para que vocês entendam do que a gente está falando. Não adianta nada a gente ficar lá tratando qualquer coisa se você não entende de onde que isso veio. Primeiro, porque esse entendimento é que vai pautar melhor as ações e também vai ajudar a gente a blindar essas expectativas, tá? Entender assim até onde esse bebê pode ir, o que ele pode fazer, deixar de fazer. Tudo bem? Então agora vamos voltar aqui à questão importante desse assunto, né? Que é o que a gente vai fazer? O que eu tenho para fazer? Mas só para irritar bastante as pessoas, não rindo, é só porque é importante mesmo. Antes de falar sobre o que fazer, eu quero falar sobre quando fazer. Já fez 2 pedaços dessa live? Oi, Helene. Ai, gente, desculpa rir assim, mas é porque assim, foi até divertido, né? A live tem aqui 20 minutos. Então, olha lá, vamos lá. Antes da gente entender o que fazer, vamos entender quando fazer, porque isso é muito importante. E isso também é o que desperta muita gente dando palpite falando que a gente está sacrificando o bebê. Então, vamos lá, vamos deixar bem claro o que a gente está falando, tá? Qual é o ponto de partida nessa história toda? O ponto de partida é a idade do bebê. Isso é o primeiro ponto, entendeu? Não adianta você sair daqui agora e falar assim, ah, tudo bem, eu tenho um bebê de 1 mês de idade, aí agora a Ana falou que não pode deixar dormir no colo, então pronto, então agora eu vou começar a trabalhar isso. Pelo amor de Deus, de novo, não é por aí, tá? A gente tem que olhar para o bebê de acordo com o estágio dele de desenvolvimento, como eu já falei 1 milhão de vezes. Então vamos pensar aqui num exemplo claro, de 0 a 2 anos de idade, quanta coisa muda no bebê. Então vamos pegar um aspecto só, que é a amamentação. A gente fala sobre a importância do bebê fazer livre demanda até 2 anos de idade, né? É até a orientação lá da Organização Mundial da Saúde. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um bebê recém-nascido, ele vai ter a livre demanda igual a um bebê de 1 ano e meio? É claro que não, né, gente? A necessidade do bebê recém-nascido em relação a essa livre demanda é completamente diferente do bebê de uma criança de 1 ano e meio, que já tem necessidade de outros nutrientes, de outros alimentos, que precisa começar a se alimentar enquanto continua amamentando. Então são coisas completamente diferentes. E isso vale para os diversos aspectos do bebê. O sono, inclusive. Então, a gente precisa entender o seguinte, que aquele bebê que é recém-nascido, que é pequenininho, ele tem uma demanda diferente de um bebê maior. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Se o seu bebê está no primeiro trimestre de vida, ok? Eu diria assim, dependendo do caso, até 6 meses de idade, tá? Quando chega com 4 meses, a gente avalia. O bebê está tendo um ganho de peso muito bom, um crescimento muito bom. Talvez a gente possa começar a fazer algumas coisas que vocês vão entender o que é, tá? Mas primeiros 3 meses de idade, cara, não é para pensar nessa história. Não existe essa história de associação negativa nessa faixa etária. Não existe isso. Nessa faixa etária, a gente está construindo outras questões que são extremamente importantes. A gente está favorecendo a amamentação, a gente está entendendo que existem outras coisas que vêm a reboque. Mas, Ana, por que mesmo que eu não posso fazer isso nessa faixa etária? Vamos lá, porque existem vários motivos. Como eu acabei de falar, a amamentação, o bebê está aprendendo a mamar. Ele ainda está desenvolvendo essa habilidade. Ele não está fazendo ainda uma amamentação efetiva em todas as mamadas. Ele está vivenciando esse processo, tá? Então, assim, a sucção não nutritiva cumpre um papel completamente diferente no bebê no primeiro trimestre. Ela é necessária. Existem estudos que associam toda a serenidade, confiança, né, tranquilidade do bebê à sucção não nutritiva, que é aquele famoso chupetar o peito, que é uma expressão muito ruim, né? Então, assim, um bebê no primeiro trimestre, ele precisa, sim, chupetar o peito. Isso é importante para ele. Então, assim, é o período da esterogestação, é o período do sono polifásico. Então, assim, gente, o bebê dormiu no peito, o bebê está dormindo no colo, não é um problema. Você pode começar a olhar para isso? Pode, desde que a gente vai falar sobre esses sinais aqui agora. Aí você vai começar a olhar. Então vamos lá, o seu bebê já está ali com seus 4 meses, 3 para 4 meses, e você fala assim, poxa, eu gostaria de construir uma caminha melhor para o meu bebê. O que eu posso fazer? Ponto 1, que é um dos pontos mais importantes que existem, que eu adoro indicar isso, é o momento de ampliar o olhar.
é o momento de você estar tão conectada com seu bebê para você desenvolver aquele entendimento muito claro assim, por que ele está chorando agora? Qual é a necessidade que ele está tendo? Sim, o choro de fome é diferente do choro de cansaço, que é diferente do choro de sono, que é diferente do choro de querer colinho, tudo é diferente. Então a gente precisa ampliar esse olhar, entender o que é que o bebê está trazendo para a gente, o que ele está querendo me dizer com esse choro, né? Será que todo e qualquer choro ele precisa mesmo do peito? Será que ele pode querer um acolhimento um pouquinho antes e depois eu levo para o peito ou o contrário? Como é que isso pode acontecer? A gente aprender a separar assim, o que é sinal de sonolento, o que é estar sonolento de estar adormecido, que é sutil, gente, e a gente precisa exercitar isso no nosso bebê. Quando é que ele está caindo no sono? Quando é que ele está só sonolento? Como que isso funciona, tá? Então, assim, é um momento interessantíssimo de você começar a fazer algumas coisas bacanas, que é assim, você coloca o bebê ali durante em algum momento do dia, coloca ele deitadinho no berço e fica ali do lado, observando como que ele vai reagir àquilo. Ele vai ficar calminho, ele vai se acalmar, ele vai dar uma mexidinha, ele vai botar a mãozinha na boca, ele vai chupar a mãozinha. O que ele vai fazer ali para ele se organizar naquele processo? Isso é lindo, que a gente está dando a chance do bebê se descobrir. Começou a mostrar algum desconforto, algum incômodo, pega de volta o bebê, acolhe, mas faz isso algumas vezes do dia. Exercite isso, o seu olhar em relação aos processos do seu bebê. Ai, como isso é rico. Isso é muito rico, tá? Depois disso, a gente também é uma fase, quando você perceber que a mamada está super efetiva, quando você olhar para o seu bebê aqui, ó, no seu peito e falar assim, opa, agora eu sei que ele está fazendo uma sucção não nutritiva, agora eu sei que ele está fazendo uma mamada mesmo, agora eu sei que ele está só descansando e está curtindo ali aquele seio, é o momento da gente começar a inaugurar assim, quais são outros possíveis recursos que eu poderia trazer para cá também? Entenda, gente, eu não estou tirando o peito não, eu estou colocando além. Então, assim, que tipo outro de conforto? Será que um colinho tem um efeito positivo com ele? Será que ele gosta de ser ninado? Será que ele gosta de ser abraçado, de receber um carinho nas costas, um cafuné? O que meu bebê gosta? Então, esse momento é muito importante de você descobrir todas essas coisas, porque vão ser recursos muito necessários quando você chegar no momento correto de trabalhar as dissociações que você precisa. Ou as desassociações, não sei nem se existe essas palavras. Eu acho que é dissociação. Tá? Então, assim, a gente vai precisar olhar para isso. Então, assim, você tá afim de começar já a tirar ele do seu peito? Porque esse é o primeiro passo, né? Que é assim, você amamenta o seu bebê, amamenta, mas chega um momento que você não vai mais deixar ele dormir no seu peito. De novo, gente, isso não é para fazer com recém-nascido. Bebê que tá lá com 3, 4 meses. Então, você já entendeu, você já sacou que fez uma mamada efetiva. Então, assim, vamos exercitar o tirar do peito antes que ele caia no sono, enquanto ele estiver sonolento. Então você vai fazer isso algumas vezes, você vai entender como que você pode fazer esse processo, até onde você vai, opa, agora passou do ponto, agora voltou, agora como é que eu faço, tá? E aí você vai exercitando isso com o seu bebê. Existem técnicas que a gente faz uso delas, né? Então, assim, lá no workshop, na consultoria do sono, eu trabalho muito essas técnicas, que são recursos interessantes de como fazer isso. Mas em linhas muito gerais, gente, isso se traduz em paciência e gradativo. Então, assim, tira o seu bebê daqui, ele começou a reclamar um pouquinho, traz de volta, mais um pouquinho, tira de novo e vai fazendo isso até ele entender que existe outro conforto e outro recurso que não é apenas o com a boca no seio, tá? E aí você vai começar a construir isso de uma forma gradativa e tranquila. Quais são as premissas para que isso aconteça? Resumidamente, a idade, né, que a gente já falou. Então, se o bebê está no primeiro trimestre, nem pensar. Idade, a amamentação, está rolando bem? Você já está entendendo o processo da amamentação? Está efetiva? Massa! Você vai continuar ofertando colo, conforto, chamego e você vai trazer outros recursos para o seu bebê, além dele precisar estar com aquela boquinha no peito ali para que ele adormeça. Vocês perceberam aqui a diferença de uma coisa para outra? Em nenhum momento eu estou dizendo para você que você não deve ofertar o seio para o seu bebê, que você tem que desmamar, que você tem que fazer qualquer coisa parecida. Eu, em nenhum momento eu falei isso. Eu falei sobre você construir uma percepção importante entre amamentar muito e sempre, mas não mais deixar o bebê dormir com a boca no peito. Tá?
porque ele pode e precisa aprender que existem outras maneiras dele dormir. A gente fala muito sobre dormir sozinho no berço, não fala isso? Então assim, o meu sonho de verão é pegar o bebê, colocar lá no berço e ele vai dormir sozinho. Mas a gente se esquece de entender que existe um processo até lá. O bebê não vai aprender da noite para o dia a dormir no berço. Ele está ainda muito conectado a essa mãe, graças a Deus. E a gente vai mostrar para esse bebê que ele pode se sentir seguro para cada vez mais dar os seus passinhos em direção a isso, que é o que a gente chama de autonomia no dormir. Que é entender assim como que ele vai encontrar o seu jeitinho próprio, tão próprio de adormecer, mas com a gente ali, acompanhando aquele processo. E se o bebê identificar que ele tem alguma necessidade de conforto, de aconchego, de afago, ele vai ter. Porém, a gente vai saber o timing correto de quando ofertar esse cuidado e quando a gente interrompe para que a gente permita que ele adormeça sozinho. Quando a gente permite esse processo, gente, o que vai acontecer? O bebê adormeceu lá no início da noite de um jeito, vamos dizer assim, mais autônomo, né? Onde ele foi encontrando seu jeitinho e dormir. E aí, à medida que ele for acordando nas vezes que ele fizer despertar, se ele aprender aquele processo de adormecer no início da noite, ele vai conseguir repetir aquele processo nos outros despertares. Tudo bem? A gente não começa a ensinar um bebê no meio da madrugada. Não faz sentido isso. A gente vai fazer isso no início da noite, quando a gente vai botar o bebê para dormir. E aí a gente vai perder tempo sim, não é perder tempo, é ganhar qualidade de carinho, de afeto e de atenção. Então você vai lá cuidar desse processo, vai lá, volta para o peito, dá mais conforto, volta para lá e a gente vai trabalhando isso tudo, tá? Então quantas vezes que a gente vai precisar fazer isso? Inúmeras, quantas forem necessárias. Se você já tem um bebê que não tem mais lá o primeiro trimestre que eu acabei de falar agora, é um bebê que já está assim com mais de 6 meses. E você quer trabalhar essa dissociação do seio. Eu acabei de falar agora, né, que o primeiro passo é você não deixar o bebê dormir aqui no peito. Então, assim, você começa ele percebeu que você percebeu que ele está com soninho, você tira aqui do peito e você tenta oferecer outro recurso, certo? Quando o bebê já está ali com 6 meses ou mais, não vai ser fácil você retirar esse recurso do seio e não ofertar outra coisa. Então, eu falo sempre para todo mundo, como a gente trabalha aqui com muito cuidado, com muito respeito e com muito amor aos bebês, eu falo o seguinte, espere que nós vamos substituir recursos. Então, assim, você vai trocar aquele dormir no peito por ser ninado, por ter muito colo, até ele ficar confortável com a ideia de que ele não precisa recorrer ao seio toda vez que ele vai dormir, porque ele vai aprender outro processo. Aí é o momento de alguém virar para mim e falar assim, ô Ana, mas você não tinha dito que ser ninado e que dormir no peito, ou no colo, quer dizer, também são associações? Disse e repito, são sim. Mas o que acontece? Como o seio é um recurso muito forte, graças a Deus, a gente entende que para ser mais afetivo, a gente tira ele ofertando o quê? Muito colo, muito chamego, muito carinho. E se o bebê ficou dependente daquilo ali naquele momento, a gente trabalha isso no segundo step. Sempre prezando pelo respeito, pelo carinho e pelo acolhimento ao bebê. Tudo bem? Estamos indo bem até aqui? Daqui a pouco eu vou ler aqui o que vocês estão trazendo, tá? É só porque eu não quero perder aqui o fio da meada. É um bom momento das pessoas falarem assim para mim, mas Ana, você recomenda que a gente simplesmente tire o peito, uma vez que está tão complicado? Olha, gente, existem contextos e contextos, necessidades e indicações. De maneira geral, a minha opinião é que não faça isso. Faça isso com muito cuidado, com muito respeito e gradativamente, tá? Então, o primeiro passo que eu digo é o seguinte, vamos lá. O seu bebê acorda 10 vezes durante a noite, sempre precisa vir ao seio. Comece a anotar o seguinte, quais são os momentos, dentre esses 10 despertares, que você percebe que ele faz mamadas mais efetivas, ok? Então você anota aqueles horários. Você fala, acontece tal hora, tal hora, tal hora. Tudo bem. E você anota também aqueles momentos em que ele veio para o seio, deu 2, 3 sugadinhas e já dormiu. Ele não fez mamada nenhuma ali. Então o que você vai fazer? Você vai começar por essas mamadas que não são efetivas. Mantenha as que são fortes.
Nesses momentos que ele despertar, que estiver próximo a uma outra mamada, que você perceber que ele acabou de amamentar, tente já ofertar outro recurso, tá? Já vai com colo, já vai com ninar, não oferte o peito. Nesse momento, é uma ótima chance para você chamar ajuda, para você chamar a cavalaria. Pede para o maridão, companheira, quem que estiver com você, te ajudar nesse processo. Então, assim, na hora que não for para ofertar o peito, bota outra pessoa no circuito, para ninar, para acolher, para cuidar muito desse bebê, para que ele entenda assim, opa, existe outro processo de eu voltar a dormir, sendo confortado, sendo acolhido, sem precisar da boquinha no seio. Mas chegou no momento em que está previsto uma boa mamada, traz ele para o peito e faz o processo que a gente acabou de falar. Tirar antes que ele adormeça. Tudo bem? E aí você vai construir esse gradativo. Aí passa um dia, você passa um período, você vai lá e tira mais uma mamada. Passa outro período, você tira mais uma mamada. Vai pelo gradativo, né? Eu acho que esse bebê merece esse seu respeito, essa sua atenção a esse momento. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que mais que eu estava falando. Ah, tá. E quando chegar o momento dos demais recursos, Ana, né, que eu tenho que reduzir o ninar, ou, não, meu filho já nem está mais nessa fase do seio, mas ele precisa ser muito ninado. De novo, é o gradativo e que vai envolver de você, vai exigir de você muita paciência. Então, assim, lembra que eu falei que usar os recursos para trazer sonolência massa? Então, assim, você pode ninar para ele ficar com soninho e tal, sempre lembrando assim, não pode mais dormir ali. Então você vai e tenta o berço. Quando você colocou no berço, já reclamou um espinho no berço, traz de volta pro colo, nina mais um pouquinho, acolhe mais um pouquinho. Acalmou, antes de dormir, coloca um pouquinho ali no berço de novo. Espera, ficou nervoso de novo? Volta pro colo. E você vai fazer esse processo várias e várias vezes, até o bebê aceitar de uma forma mais agradável, de uma forma mais serena, o ficar no berço. Tá? Então, assim, vai exigir de você paciência e persistência. Lembra que sempre a gente pede assim, nossa, eu quero fazer algum trabalho com meu filho, mas eu quero que seja muito respeitoso, muito acolhedor. Então, é isso. Né? São as doses homeopáticas de amor e de paciência e de resiliência que a gente dá todos os dias para o nosso bebê. Tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais. Ah, sim, e é importante dizer isso. Dentro do processo que a gente faz, na educação do sono, existem técnicas, às vezes métodos, que auxiliam nesses processos. Por que eu falei às vezes método? Porque não é toda a educação do sono que faz uso de método. Ele pode ser usado? Pode, desde que seja uma característica, um perfil, uma necessidade e às vezes um pedido da família. Mas muitas e muitas vezes a gente não utiliza método nenhum, a gente faz um trabalho de muita entrega, de muita paciência e gradativo, e a gente usa algumas técnicas que não são métodos, que são aquelas famosas cartas assim na manga para ajudar a gente no decorrer do processo, tá? Tá curiosa para isso? Vamos lá fazer o workshop ou vamos fazer a consultoria que vocês vão ficar fera nisso daí, tá? Finalmente, gente, assim, mas gente, será que eu preciso enfrentar, né, essa pedreira? Porque não é fácil, eu acabei de falar, eu não minto para ninguém, gente, eu não gosto disso. Então, assim, não é fácil, é um processo. Vocês vão estar trazendo para o bebê um outro hábito em detrimento daquele hábito que ele construiu, né? Então, assim, e o bebê pequenininho, que ainda não tem ainda o racional tão claro ao ponto de você poder argumentar e explicar, olha, vai ser assim a partir de agora, mas a mamãe continua com você e tal. Em termos práticos, ele vai simplesmente achar que ele está perdendo um recurso. E ele vai reagir a isso. Ele vai chorar, ele vai ficar nervoso e a gente precisa ter paciência para acolher esse bebê que está precisando de afago nesse processo de mudança, mas resistindo à ideia de não trazer correndo para o peito, se este for o seu objetivo. Tudo bem? Aí alguém vai falar assim, mas eu preciso enfrentar mesmo essa pedreira? É necessário? Aí eu preciso te dizer, gente, é uma roleta russa. Às vezes acontece de resolver sozinho quando o bebê cresce? Acontece, às vezes acontece. Mas o que é mais comum, por incrível que pareça, é que não seja esse o caminho, tá? O mais comum é que o bebê vira uma criança que vai continuar tendo algumas dificuldades com o sono no decorrer da sua infância, tá? Então, crianças com 7, às vezes 8 anos, que ainda têm dificuldades em dormir, porque ainda não conseguiram lidar com essa questão dessas associações, e são crianças que ficam dependendo sempre de algum recurso,
para que esse soninho seja encontrado. Então, gente, pense nisso, né? Você poder ajudar o seu bebê para que ele encontre sua autonomia, o seu jeitinho de dormir, na verdade, é um trabalho muito bacana, porque você está auxiliando o seu bebê dentro desse processo, mas auxiliando, lembra que o Ferber disse que o auxílio é necessário, mas auxiliando de uma maneira bacana, efetiva, positiva, tá? E se você sabe que há caminhos respeitosos, acolhedores, né, amorosos para se fazer isso, por que não? Então é o momento de respirar fundo, segurar na capa. Eu sempre sugiro o seguinte, está muito cansada? Pega uns 2 dias aí, larga o bebê com o maridão e vai dormir muito, muito. Descanse para pegar energia para falar, beleza, agora eu vou tentar encarar isso aí pela frente. Comece tipo numa sexta-feira, que é para não ter que trabalhar no dia seguinte, faça sexta, sábado e vamos ver como que a coisa funciona. Agora, dica muito importante. Só comece mesmo quando você estiver determinada a fazer o processo, porque uma coisa que é muito ruim nesses processos e que geralmente é o que acontece com aquele bebê que vira uma criança que tem uma dificuldade, é quando a gente começa a fazer uma coisa e desiste. Aí começa, aí desiste. Aí começa, aí desiste. Aí o recado que passa pro bebê é que é o seguinte, eu nem preciso me preocupar, porque daqui a pouco esse negócio vai desandar mesmo, basta eu começar a chorar aqui que daqui a pouco tudo desanda, né? Então, assim, é importante a gente estar seguro e estar confiante em relação a isso, pra gente enfrentar essa parada, tá? Senão fica mesmo muito difícil. E um último lembrete dentro dessa história, não se esqueçam da importância da construção da rotina. Não é porque você vai estar trabalhando a desconstrução dessas associações que você vai resolver totalmente o problema. Você tem que olhar para o dia dessa criança, como é que está estruturado, como é que estão as sonecas, como é que está o tempo de sono durante o dia, como é que estão as atividades, como é que está o tempo com a mamãe, como é que está a emoção, como é que está tudo isso para que realmente o bebê, mais do que assim durma bem, para que ele tenha condição de aceitar o trabalho que você vai começar a fazer com ele de noite. Se ele estiver super cansado, você vai tentar, você vai decidir, né? Hoje eu vou começar. Só que aí você não combinou com o russo, né? Como dizem. Então o bebê vai estar super cansado. Aí você vai começar a fazer isso, vai ser tudo muito difícil. Aí o bebê vai resistir, vai virar aquele horror e pânico. O que vai acontecer? Na segunda noite você já fala, não quero mais isso não. Então comece fazendo a higiene do sono, estruturando bem o dia, organizando o dia dessa criança para ficar tudo redondinho. Olha para o ambiente do sono, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Já ouviram. Se não sabem, bora lá no workshop para lembrar tudo isso. E aí sim a gente vai começar a fazer o trabalho das desassociações importantes para essa construção. Tudo bem? Agora eu vou voltar tudo aqui a telinha para entender o que veio aqui, o que a gente pode comentar dentro disso. Muitos comentários. Então vamos lá, cheguei no começo. Vamos lá. Muito bom aprender sobre o sono do bebê. Aqui tá um pouco difícil, Mari. Pena que o meu tô travando aqui também. Meu Deus, travou para vocês? Nossa, já fiz todas, mas o peito é o mais usado. A associação com o peito é realmente a mais comum. Sem deixar minha bebê se esguelar no berço. É o meu caso. Então, Mari, o que acontece é o que eu acabei de falar, né? Quando a gente começa a construir desde o dia, tornando a coisa mais favorável, a coisa mais tranquila, o bebê vai ficar mais receptivo. E somado a isso, o que é importante a gente entender? Que a gente não vai tirar o seio do bebê e deixa no berço esguelando. A gente não quer bebê chorando aqui dentro dessa história, tá? Entendam o que eu vou dizer. O bebê vai chorar? Vai chorar. Mas a gente não quer que o bebê fique chorando. Então, ele começou a chorar, a gente vai acolher. Vai ninar, dá colo. Se o bebê passou por um período assim, muito tempo acordado e está estressado, você pode até trazer para o seio de novo para dar uma acalmada, mas tirar antes dele dormir. E volta a continuar com esse processo, tá? Mas é a persistência, a consistência e a paciência que vão trazer resultados. Os 3 Cs. A minha faz uns 10 despertares, a gente já tinha visto. Consegui tirar a mamadeira do meu bebê 2 anos, associação negativa. Eu tinha que ficar segurando a mão dele ou batendo na budinha para voltar a dormir e às vezes demorava muito.
Então, Daisy, o que acontece é, a gente tem que encarar isso como um processo. Então, assim, você entender que você está substituindo uma associação no primeiro momento, que vai dar trabalho para substituir, mas que depois você vai precisar substituí-la de novo, tá? É esse o trabalho que a gente faz aqui. Então, usar as coisas da maneira correta e no momento correto. Nem quer mais o peito. De 3 meses. É legal você ver. Por que seu bebê de 3 meses não está querendo o peito? Meu bebê, após os 4 meses, passou a ter muitos despertares noturnos. Acorda 2 vezes por noite e passou a acordar 6 vezes depois que nasceu o primeiro dentinho. Meu amor, provavelmente é o marco dos 3 meses, né? Então, assim, para você ter uma ideia, só para você entender que você não está isolada nesse lugar aí, às vezes o bebê que não fazia mais despertar nenhum, que dormia a noite inteira, ele pode, durante um marco de desenvolvimento, acordar de hora em hora. Isso pode acontecer, tá? Então, assim, é um período realmente de furacão, de muita alteração, e a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela sensação de que, assim, né, deu um boot aqui no computador e eu voltei para a fase 0? Como assim? Então, o segredo é respira, segura na capa, continua fazendo tudo que você sempre fez, sem mudar, sem alterar o conforto, entendendo que vai ser caótico, mas que se você se mantiver firme, quando aquele furacão passar, as coisas tendem a ficar muito bacanas, normalizadas, tá? Mas rola mesmo essas alterações. Eu nunca sei quando largar no berço, porque quando larga, acorda. Então, você, né, Mari, que tem um bebê pequenininho, isso é mais difícil com bebês pequenininhos mesmo, porque o bebê muito pequenininho, ainda para complicar a vida, ele tem um padrão de ciclo de sono inverso. Então, ao invés dele começar com sono profundo, ele começa com sono REM. Aí, depois de 20 minutos, mais ou menos, que ele atinge o sono profundo. Inclusive, há uma dica para bebês, né, ali no primeiro trimestre, que você deixa o bebê dormir, aí depois, quando ele estiver com 20 minutos que ele estiver dormindo, você o transfira, porque aí a chance dele já ter entrado no sono profundo e aí ele aceitar ser transferido, porque se ele ainda estiver no REM, ele está muito alerta, né? Então, assim, qualquer mexidinha que você der, pimba, ele acorda, tá? Então, fica aí com essa dica, caso o seu bebê seja pequenininho. Bebê com 1 mês e 3 semanas não quer mais dormir sempre no peito. Então, respeite a necessidade dele. Então, se ele não quer mais dormir no peito, vamos buscar outros recursos, né? Então, assim, você amamenta e depois você vai ninar, você vai dar colo, você vai dar bastante chamego para que ele aceite esse processo, tá? E o que é muito importante com bebês pequenininhos é que nem sempre nós estamos respeitando a janela de sono. Às vezes a gente está permitindo que esse bebê fique muito tempo acordado e ele fica muito cansado e aí, na verdade, ele não vai aceitar nem o peito, nem o colo, nem nada, porque quando o bebê está muito cansado é muito difícil ele adormecer. Então a gente tem que olhar para o pacote completinho, sabe, Jamília? A gente tem que olhar para a janela de sono, para a rotina inteira e aí a gente vai reconstruindo esses recursos que vão ajudar o bebê nesse processo. É nóis! Já veio. Hoje mesmo está no efeito vulcão, não conseguiu dormir à tarde, agora está difícil aqui. Então aí você já trouxe a resposta. É exatamente isso. Lembrando que o efeito vulcão, gente, começa na primeira soneca do dia, tá? Não é lá no final da tarde, não. O final da tarde é a hora da bruxa, que é uma das manifestações do efeito vulcânico. Mas o efeito vulcânico, ele começa a se configurar na primeira soneca. Então, assim, se bebê não teve a primeira janela de sono respeitada e ele dormiu mais tarde do que deveria ou pulou, ali já começou a questão. Então tem que dar ainda mais atenção para esse bebê, para que a gente tente blindar e de alguma forma minimizar que esse troço vá crescendo, 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 crescendo cada vez mais. A minha mamou para dormir só quis o pai. Ficamos assim depois do segundo salto. Quando conseguimos uma rotina veio o salto. É tipo isso, é sofrível. Durante a madrugada dorme no peito, mas o primeiro sono não aceita. Tá, Jamila, então assim, isso acontece também, olha só que coisa legal. O seu bebê está dando sinais de que está amadurecendo. Quando o bebê acorda no meio da madrugada, e uma criança também, na verdade todos nós, quando a gente acorda no meio da noite, na madrugada,
a gente não está 100% consciente naquele momento, né? A gente está operando ali meio que no límbico, assim, então a gente vai meio que pelo impulso mesmo. Com os bebês é a mesma coisa. Então, na verdade, como agora ela está, né, amadurecendo, mudando o seu processo, isso que você falou é ainda natural de acontecer. Ela pode querer, no momento que ela vai dormir, ela já está um pouco mais segura, né? Então ela não precisa mais dormir no peito, mas na madrugada ela vai requerer o peito. Então o que a gente faz? Continua mantendo o processo de não deixar ela dormir no peito no início da noite e vamos ver como que a coisa vai acontecendo ao longo da madrugada. Mas lembrando, a sua bebê ainda é muito pequena para a gente trabalhar qualquer tipo de desassociação, tá? Salto, gases, cólica é uma batalha para manter a rotina. É uma batalha mesmo. E tirar do peito e ofertar a chupeta. A gente não falou uma coisa importante sobre a chupeta, né? A chupeta eu apresentei aqui como um recurso também externo, né? Uma associação negativa do sono. Por que, gente, que isso acontece? Por que é uma associação negativa? Vamos ver se alguém sabe. Vou jogar aqui, vou ver se alguém fala. Já vou falar sobre a naninha. Eita, ainda tem mais um monte de pergunta, então eu nem vou correr lá no final, porque senão eu vou me perder e falta pouco tempo. Vamos aproveitar nosso tempo. Então, o que acontece? Quando o bebê é muito pequenininho, a gente coloca a chupeta na boca do bebê para ele dormir. Ele adormece, relaxamento mandibular, cai a chupeta. O que vai acontecer? O bebê vai chorar porque ele quer a chupeta de volta. Então, a gente tem que ficar toda hora indo lá ofertar a chupeta. É a mesma coisa que acontece com a história do seio. Né? Sem contar que bebês até 3 meses de idade, a oferta da chupeta não é nem recomendável por causa de confusão de bico na amamentação. Mas enfim, então o bebê vai ficar toda hora requerendo que você vá lá, coloca a chupeta de volta, Quando o bebê já tem ali os 6 meses, 7 meses, a gente na consultoria do sono faz um trabalho que é ajudar esse bebê, coisinha mais fofa, aprender a encontrar a chupeta sozinho e colocar a chupeta na boca sozinho, né? Mesmo que ele esteja de noite, no quartinho dele, no bercinho dele, com tudo escuro, a gente vai trabalhando isso pro bebê, o que vira uma grande diversão para eles, mas para eles conseguirem fazer durante a noite, né? Que é o resgate da chupeta. Quando o resgate da chupeta acontece, isso deixa de ser uma associação negativa do sono. Por quê? Porque a criança sozinha é capaz de catar a sua chupeta e botar na boca para voltar a dormir. Então ela está resolvendo esse processo sozinha. Então a gente deixa de ter a mesma preocupação que a gente tinha lá no início. Tudo bem? Mas quando ele é pequenininho, não é legal. Sobre naninha, quando usar e qual é a segura? Olha, até 1 ano de idade não é recomendável que exista absolutamente nada no berço do bebê. Nada. É o lençol que cobre o colchão, com um elástico bem esticado e nada mais. Razões para isso, Ana? Infelizmente, risco de síndrome de morte súbita do lactente, né? O bebê pode se sufocar em alguma das coisas que a gente coloca lá naquele berço. Então, por isso, não é recomendável colocar nada. E a naninha entra dentro dessa parada, porque a naninha pode ser um desses objetos que o bebê pode se sufocar. Então, na verdade, a naninha ela deve ser utilizada preferencialmente a partir de 1 ano de idade. É um excelente recurso, a gente trabalha como objeto de transição. E ela deve ser construída, deve ser o quê? Tem que ser um objeto que seja seguro no sentido de não pode ter pecinha que se solte, nada de zíper, nada de fecho, nada que espete, qualquer coisa que o bebê possa se machucar. Não pode ter barulho, né? Porque às vezes o bebê está dormindo, esmaga o negócio, começa a cantar, aí ferrou, porque o bebê acorda. Preferência por tecidos, né, de algodão, nada de pelúcia ou coisa parecida. E eu sempre dou o conselho, se você chegar no momento que você quer construir objeto de transição, compre 2 iguaizinhos da mesma cor, do mesmo jeitinho, mesmo tudo. Porque assim, se o seu bebê desenvolver uma grande afinidade com objeto de transição, que é esperado que ele faça isso, né, se ele fizer tá bacana, então assim, se acontecer disso se perder, ter que lavar qualquer coisa, pode virar um caos. Então compre 2, porque aí você usa os 2 de uma maneira mais bacana, sem tilt. A minha não tá no peito e acorda muito, mas você tem que prestar atenção. Então, Helene, qual é a idade, mas tá na mamadeira?
e você faz a mesma coisa na mamadeira, você permite que ela durma com o bico na mamadeira, com a boca no bico da mamadeira, porque se isso estiver acontecendo, é exatamente a mesma coisa que o seio. Aliás, esse ponto é muito importante, eu já ouvi várias vezes aquela história assim, para de amamentar, vai para a mamadeira, porque a mamadeira vai fazer com que pare de despertar. Mentira, eu já atendi muitas e muitas crianças que acordavam 10 vezes durante a noite em mamadeira. Então assim, se você usa o hábito, se você reproduz no bico da mamadeira a mesma coisa que o seio, é exatamente a mesma coisa. Tem que trabalhar da mesma forma. Mas não laca meu peito, e se eu tirar ela grita e chora com muita força, daí não sei quando fazer porque eu não aguento ver ela chorando, porém fica 2 horas no peito. Esse processo é importante você avaliar, Mari, o que está acontecendo, se tem alguma coisa de pega que pode ser melhorada, alguma coisa de posição, para que torne essa descida, essa ejeção do leite, né, mais facilitada, para que o bebê não se desestimule durante a mamada. Então existem algumas coisas que são importantes de serem checadas, sem contar que é importante prezar pelo soninho do bebê. Então assim, quando a gente coloca o bebê para dormir na hora que tiver que dormir, então tipo, tira do peito, mas faça ela dormir no seu colo, se for o caso. E assim que acordar, você traz no peito. Mas deixa dormir pelo menos uns 45 minutos, idealmente 1 hora. Assim que acordar, você traz para o peito. Que você aí vai perceber que ela vai ter condições de fazer uma mamada mais efetiva, porque ela vai estar no seu estágio alerta de consciência. Tá bom? E se ficar nessa durante quase 2 horas, colo e berço? Teve um dia que fiquei quase 3 horas nesse esquema, até que ela chegou num estresse absurdo e acordou de vez. Desisti e botei no peito. Então, o que acontece, Maite, é que a gente vai ter que construir este gradativo mesmo, tá? Então, assim, estipule prazos para que você faça isso e você vai aumentando gradativamente a cada noite, né? Mais e mais tempo. Esse é um dos caminhos que podem ser explorados, tá? Para que você não deixe o bebê. E um conselho que eu dou é o seguinte: mesmo que ela tenha ficado 3 horas ali naquela história, evite de você trazer para o peito quando ela estiver esgoelando. Então, se ela estiver esgoelando, tenta acalmar um pouco primeiro. Tipo assim, ó, sair do nível 10 do volume de choro para ir para o nível 7. Não estou falando zerar o choro, mas diminuir um pouco, acalmar um pouco, aí você oferta o seio. Porque senão pode virar um comportamento reforçador também, sabe? De que assim, olha, grite bastante que você vai ter o seio. Mas vá construindo o gradativo e que é o caminho, né? Porque assim, infelizmente, para que a gente chegue lá, a gente precisa passar por isso mesmo. Então, tentar entender se outra pessoa ofertando, você já experimentou ver se o pai consegue acolher melhor nesse momento, né? Que tipo de conforto pode ser dado, será que o sling ajuda, será que um carrinho ajuda, será que andar um pouco mais ajuda, né? Então, assim, nessa hora, gente, é hora de buscar um recurso que vai substituir o seio. E como eu te falei, depois a gente tira. Mas depois tirar esse outro é mais fácil do que tirar o seio. Meu marido acha que vai passar isso desde os 9 meses, então, né? Às vezes não passa. A minha piorou bastante quando começou a ir para a escolinha, também natural, porque a escola tem uma dificuldade de fazer a soneca conforme a necessidade do bebê, né? É o famoso problema do coletivo, porque os bebês são diferentes, têm necessidades diferentes. Ai, meu Deus, tem muitas questões aqui. Gente, na semana passada eu falei que eu ia falar sobre todos os pontos. Eu tive um problemão que eu não consegui salvar a live, eu tive que fazer um cambalacho aqui para conseguir depois disponibilizar para vocês. Aí por isso eu não consegui responder os comentários porque não deu tempo, tá? Mas eu vou ver aqui, olha, falta 1 minuto e meio. Vou ver se eu consigo responder mais algumas coisas, senão depois eu vou tentar de novo responder. Meu bebê tem 10 meses, ele acorda 2 ou 3 vezes na madrugada, mama, solta o peito e vira para o outro lado e dorme. Aí eu coloco no berço, tá certo? Certíssimo. Certíssimo. O que você tem que entender é, quanto mais você conseguir botá-lo no berço um pouco mais não capotado, né? Então, assim, melhor é. E aí você vai vendo, à medida que esse tempo for passando, se você quer reduzir essas mamadas, ao invés de 3 vezes, se você quer reduzir para 2, se você quer depois reduzir para 1, você vai fazendo esse gradual e pensando naquilo que a gente já falou antes, escolher a mamada menos efetiva para ser tirada e fique um tempo nela, né, com esse padrão, e depois você tira outra, tira outra, tira outra. Agora ela parou com crise e acorda de hora em hora. Helene, então na verdade assim, vamos ter que olhar o que foi esse terror noturno, tá com pinta de muito cansaço, né? Foco na rotina do dia,
porque isso vai ser o caminho mesmo. Agora, se você tem um problema da escola, você está com dificuldade. E saber que é assim até os 3 meses. É assim até os 3 meses. Já estava me cobrando demais. A gente adora se cobrar muito assim, né?